A Márcia já está a postos. Olá! Boa noite, poderosa! Boa noite, Andréa. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente com você. Eu é que te agradeço. Tem pessoas que estão entrando agora, vamos esperar mais alguns minutinhos, mas eu já quero dar uma boa noite cheio de boas energias para todas essas mulheres que estão aqui, para a Márcia, que está sempre bonita, maravilhosa, com visual lindo, sempre com esse sorriso e cheia de energia. E você é uma pessoa que eu admiro muito, eu sempre falo isso, eu confio, acredito e tive resultados com o seu trabalho com a numerologia, e é por isso, né, a nossa intenção hoje de ter você aqui para falar com essa mulherada, para a gente trazer toda essa ciência, esse poder da ciência dos números para a nossa vida, para nos ajudar a ter sucesso, a prosperar, a fazer melhor, porque nós somos merecedoras, né, Márcia? Com certeza, e eu sempre falo, Andréa, que nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes em todos os aspectos, não é? Perfeito, perfeito. Eu também tenho isso como um lema. E a gente sabe, né, que para nós mulheres é um desafio muito grande, muito maior, por uma série de questões culturais, sociais, familiares, né, histórias de vida, mas a gente não pode se apegar a isso, né, a todas essas crenças que nós fomos acumulando ao longo da vida, né, desde as crenças familiares, as crenças sociais, aquela ideia, né, de que a gente não se acha boa o suficiente, capaz o suficiente, todas aquelas crenças. Eu acho que o legal de ter esse papo com você é que você tem ajudado muitas mulheres ao longo da sua vida, né, Márcia? É verdade, porque é desafiador, né? As pessoas às vezes me perguntam, né, qual que é a minha missão? Todos nós temos uma missão, verdadeiramente, que vem pela nossa data de nascimento. Mas eu acredito que a maior missão que a gente tem, a nossa lição de casa para ficar bem nesse momento planetário é ser útil. E começa pela utilidade por nós mesmas, né? Para a gente sempre estar fortalecida, buscando aquilo que nos faz bem, fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente ama, agradecendo, Sim, porque aí as coisas vão fluindo, né? E cada é vez verdade. mais nos fortalecendo para realmente buscar aquilo que nos faz bem. Não é impossível. Nós estamos conseguindo, isso que é importante. É verdade, que legal, que legal, que legal. Tem algumas pessoas falando aqui para mim, Ah, deixa eu só ver aqui. Eu não sei o que aconteceu. O post da live que eu postei desapareceu. Estão dizendo aqui do meu Instagram. interessante. Gente, que coisa maluca. É, às vezes acontece. A gente está com Mercúrio retrógrado, né, Andréia? Então tá tudo certo. Então tá tudo certo, você pode até explicar mais sobre isso. Eu só vou responder aqui, é um grupo que eu participo, falou, André, eu tô tentando e não tô conseguindo. Esse post não tá mais disponível. Eu vou falar só para entrar no meu Insta direto, É, porque vai ver que a gente tá live, não tem problema. Deixa eu só informar aqui. isso, para que eles não fiquem perdidos, né? Porque tem tanta gente Isso, só para não querida ficar que perdidas, fica esperando porque esse horário para nos seguir, para nos ouvir, né? exatamente. Deixa eu só responder aqui. E no fim dá tudo certo. É só a gente, No fim dá tudo certo, quando no a fim gente dá. faz com amor, com carinho, respeito, tudo flui, tudo. E as pessoas compreendem isso também, né?
É verdade, é verdade, é verdade. Bom, eu avisei aqui, as pessoas vão chegando com certeza. Aham. Eu avisei nos grupos que eu tinha colocado o link, eu não sei realmente, nossa, isso é muito estranho. Eu vejo numa tela o link da live, mas em outra tela não aparece mais. Eu não Aham. sei o que aconteceu. Que pena, gente, que pena. Mas não tem problema não, Márcia. Eu vou agora oficialmente aqui, né, dar as boas-vindas a você. Essa é uma noite em que eu, né, convidei a Márcia, eu vou deixar ela se apresentar, porque o currículo dela é muito longo, eu conheço. Vou deixar ela se apresentar e ela vai ter o tempo aí que ela quiser para ela falar um pouco sobre essa influência da ciência dos números, da numerologia na nossa vida, em como obter prosperidade, em como superar os nossos medos, né? Eu passo agora para você, Márcia querida, e mais uma vez gratidão por aceitar o convite. Então, eu sou grata, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom, né, estar presente, trazendo esta ciência dos números que é tão poderosa na nossa vida. Eu sou Márcia Pugliese, numeróloga. Eu já me profissionalizei há mais de 26 anos que eu atuo nessa área. Eu me especializei nos números. Eu sou comunicadora da Vibe Mundial, uma rádio FM aqui de São Paulo, há 22 anos. E há 22 anos, toda semana, trazendo esse tema muito importante que são os números na nossa vida. E eu sempre gosto de falar, Andréia, que quando a gente nasce com o livro da nossa história debaixo do braço. Nesse livro tem as páginas escritas, lacradas, não muda. Pai, mãe, irmãos, filhos, faz parte, nós precisamos deles, eles precisam de nós, é uma troca. Mas no mesmo livro da vida tem as páginas em branco, que nós vamos escrevê-las. E o nosso livre-arbítrio, né? E a numerologia, que é uma ciência, não é adivinhação, através do nosso nome, da nossa data, nos dá ferramentas para que a gente possa conhecer melhor os nossos dons, os nossos talentos, os nossos ciclos, e sermos mais assertivos ao longo da vida. Perfeito, eu concordo. E eu acho interessante isso que você fala. A gente tem uma visão muito simplificada da numerologia e a gente nunca associa ela como ciência, né? Eu acredito e coloquei, né, na divulgação, mas a gente tem um pouco essa visão, assim, eu diria, simplificada, né, Márcia? Porque, na realidade, essa numerologia ela existe há muitos anos. Várias culturas, vários povos utilizaram e utilizam até os dias de hoje. Mas é lógico, ao longo desses anos todos foi se perdendo e nós estamos conseguindo resgatar, porque hoje grandes empresas, grandes empresários, pessoas usam corriqueiramente a numerologia quando descobre a maravilha que é, né? Então, eu sou muito suspeita porque os números sempre, de alguma forma, falaram comigo. Mas eu Que lindo. tive que estudar, eu fui me aprofundar, né? Então, as pessoas falam, é número, é letra? É muito mais. Porque cada número tem a frequência de uma letra, que tem a frequência de uma cor, que tem a mesma frequência de uma nota musical, que tem a mesma frequência de um planeta, de um alimento. Então, é como se Uau. fosse uma grande colcha de retalhos que a gente tem à disposição para usar. Que lindo É isso. lindo. Que lindo, que lindo. Eu vou deixar você agora nos dar aí uma aula básica. Estamos aqui prontas Tá. para te ouvir, para aprender. Depois vocês podem ir fazendo perguntas aí, tá, meninas? Fiquem à vontade. Quem está chegando agora, depois vai ver, vai ficar gravada, vai ver a apresentação da Márcia, de quem é ela. Estamos aqui falando da importância da ciência dos números na nossa vida. Isso. E sempre lembrando assim, nós primeiro estudamos o nome que a pessoa nasceu, o primeiro nome que foi dado.
Porque é esse nome que traduz o que a pessoa é. Para você ter uma ideia, as vogais do nosso nome, elas demonstram a nossa essência, aquilo que nós trazemos na alma. Muitas vezes é o que está Uau! escondidinho, lá no fundo, que a gente nem demonstra, mas está ali. Então, as vogais do nosso nome é a nossa essência. As consoantes do nosso nome de nascimento é como nós nos apresentamos para o mundo, é como o outro nos enxerga, é a nossa casca, é a nossa aparência. Tanto é que tem o dito popular, as aparências enganam, porque nem Sim. sempre, né, o que a gente traz na alma, a gente demonstra. Às vezes está tão guardadinho ali e a gente tem uma barreira para que as pessoas não invadam o nosso ser. Não é? Interessante. Olha que lindo. O nosso nome inteirinho é o caminhar na vida, é o nosso trilhar. Quando nós nascemos, que corta o cordão umbilical, é o sopro da vida, e aí nós vamos desenvolver um caminho até chegar no momento da transição para outro plano. Então, o nosso nome, ele vai pavimentando, letra por letra, esse caminho. Por isso que é interessantíssimo a gente saber qual é essa potencialidade. E pegar essas rédeas firmes, porque daí não tem como dar errado. A gente está exatamente dentro do nosso escopo de mapa, de vida. Agora, tem uma corrente espiritualista que fala que nós intuímos pai, mãe, familiares pelo nome que precisamos. Não é por acaso que você tem esse nome. Aquela história de erro de cartório não existe. Todo mundo tem o nome que precisa ter para desenvolver aqui. Mas somos nós que escolhemos, acredite se quiser. Uau! Agora, nossa... Não, pode falar. Não, pode perguntar. E como que é essa escolha? Para quem está chegando e não entende muito, como que você explica essa forma que nós escolhemos? Como que é esse processo? Qual é a explicação aí na área? Intuímos, né? Intuímos inconscientemente o pai e a mãe pelo nome. Então, é aquele start, né? Da familiar gostar daquele nome, aquele nome ser mais agradável para aquela família. Então, essa corrente diz isso, né? Diferente da nossa data de nascimento. A nossa data é uma missão imposta. Nós precisamos nascer nesse dia, nesse mês, nesse ano, hora, minuto e segundo, porque a gente ficou devendo uma matéria para o universo, a gente não passou de ano. Então, a gente nasce com essa data para desenvolver no aqui e no agora essa prova. Que interessante! Por isso que é assim, muitas pessoas que eu atendo, às vezes não gostam do nome que tem. Eu acho interessante, eu falo para elas, olha, possivelmente foi você que escolheu o seu nome, né? Mas a data de nascimento, raríssimas pessoas não gostam. Pode prestar atenção. É verdade. Né? Ninguém reclama, né? Olha, se eu, nesses anos todos de profissão, 3 pessoas me falaram que não gostam do nome, da data, foi muito. Mas a grande maioria, você pode perguntar, qual é o dia mais lindo do ano? A pessoa vai falar o dia que eu nasci. Interessante. Porque é a oportunidade que a pessoa está tendo de passar de ano, de fazer a prova novamente e melhorar o seu aspecto de vida. Nossa, que bonito isso. Então, é muito importante as pessoas entenderem todas as características, as potencialidades que cada número traz na sua vida. Outra coisa importante, Andréia, o nosso traço ancestral, o nosso sobrenome de família. Nós precisamos entender que através do sobrenome nós herdamos traços positivos e negativos também. Quando a gente é concebido, a gente não tem que herdar os genes da mãe e os genes do pai. Então, tem a característica da altura, cabelo, formato do rosto,
às vezes algumas doenças, né, que são passadas geneticamente, às vezes um dom, um talento, né, aquela mãe é uma pintora, a filha herda os traços da mãe e assim por diante. Mas é muito importante a gente entender que quando nós identificamos o ponto desse sobrenome ancestral, a gente pode quebrar uma maldição de família, um paradigma naquele momento. Uau! Explica mais sobre isso. Eu estou curiosa aqui, gente. Mulherada, vocês estão ouvindo isso? Então, porque quando você entende aquele sobrenome, o que ele traz para a sua vida? Ele deixa você mais pioneira, mais independente, mais inovadora? Ok, é positivo. Mas ele também pode trazer o egoísmo, a ansiedade, o egocentrismo, e aí você vai quebrando. E outras coisas também, né? Alguns sobrenomes trazem vícios, comportamentos destrutivos, e tudo isso a gente vai identificando, conscientizando as pessoas, e as pessoas mudam os padrões naquele momento que elas são conscientizadas. Porque o que significa conscientizar? Você se consciência de si mesmo, ter a consciência de si. Nossa, Márcia, que profundo isso, viu? Muito profundo, muito profundo. Por isso que as pessoas que fazem numerologia, elas se encantam, porque elas percebem o quanto aquilo foi assertivo, o quanto aquilo pôde ajudar. E 90% todo ano volta para atualizar os seus estudos, para tomar decisões, né? Querem saber o momento, as datas, enfim, porque a gente consegue ver tudo isso através do estudo numerológico. Impressionante, impressionante. Que lindo isso, que muito lindo. Não é à toa que eu me encantei, né? Eu deixei 2 profissões para fazer o que eu faço. Eu tenho a formação em Direito, em Psicopedagogia. Uau, eu não sabia disso. Eu deixei Direito e Psicopedagogia. Formada, carteirinha da OAB e tudo. Mas eu deixei, assim, porque os números sempre me chamaram a atenção. E, paralelamente às minhas formações, eu fui estudando, mas achando que era para o meu autoconhecimento. Só que os números, assim, me encantaram de uma forma e eu entendi que é missão. Eu tenho que passar esse legado para as pessoas, porque eu sei como decodificar isso. Nossa, a Simone aqui, ó, tá falando, você falou do mapa, né? E eu nunca deixarei de fazer meu mapa anual. Maravilha, Simone, perfeito. Que linda, eu acho que eu sei quem é essa Simone linda. Eu não estou enxergando muito aqui, porque eu fico concentrada no que eu estou respondendo, mas eu sou muito grata. Eu aprendo muito com as pessoas que passam por mim, sabe? E eu sei que eu tenho um lugar especial na vida delas, porque eu estou ajudando essa evolução, né? Que interessante. Eu quero lembrar aqui, todas que estão presentes, depois que a Márcia terminar, a gente vai fazer um exercício aqui que reúne um pouco disso que ela está falando. Nós vamos buscar 3 recursos dentro de nós. É o exercício que a gente vai fazer, uma adaptação da programação neurolinguística, para que vocês possam ter esse acesso ao seu poder intuitivo e de como buscar respostas dentro de você. E isso vem muito ao encontro do que a Márcia está falando, né? Com os números você vai se conhecendo, você vai percebendo os melhores momentos para você fazer determinadas coisas, tomar determinadas atitudes, começar um negócio. Eu acho que você pode falar mais sobre isso, né, Márcia? Mas eu queria que você trouxesse exemplos de transformações na vida de mulheres através da numerologia. Claro, não precisa falar nomes, mas como que foi o antes e o depois, porque eu acho que é importante, isso estimula a gente, né? Ver histórias reais e resultados através da ciência dos números.
Bom, eu sou uma prova que estou aqui viva disso, né? Porque eu venho de uma família super tradicional, não tem ninguém na minha família inteira que faz o tipo de coisa que eu faço. Pelo contrário, era uma família católica, tradicional, e continua assim. Mas eu percebi que eu colocando os números em prática na minha vida fluiu, porque eu realmente acessei o meu dom, o meu talento, a minha missão. E quando a gente entende a nossa missão, não tem como dar errado. Eu tenho um monte de clientes queridas que estavam passando, né, por momentos densos. Elas até sabiam a resposta, Hum, mas é diferente quando passa por mim. Muitas vezes a primeira vez que me conhece, eu não as conheço, né? O primeiro contato, e eu acabo, através do estudo, validando tudo que elas estão sentindo e tudo que elas vivenciaram. Porque eu brinco no bom sentido que o estudo numerológico ele é fofoqueiro, ele me conta a vida dos outros, né? Então, hoje mesmo eu atendi um cliente e ele falou, Má, você o ano passado me deu um briefing, né, do que seria meu ano, e foi exatamente assim. E agora ele está para fazer aniversário daqui a 10 dias, ele falou, eu quero tudo novo na minha vida, porque você também já tinha me avisado disso. Então, não sou olha, eu, né? Na realidade, eu sou uma facilitadora que entendo a linguagem dos números, estudei muito para isso, e eu vou facilitando vocês, porque é como se decodificasse a vida, o caminho, aquilo que está bom, aquilo que tem que melhorar. Então, é muito legal. Eu gosto muito de fazer também a sinastria, que é a comparação de dois mapas, o mapa de um pai, de um filho, de um casal, um amor, irmãos, sócios, porque através dessa comparação, a gente vai saber pontos que unem essa relação e pontos que dificultam a relação, para a gente poder fortalecer o que há de melhor e minimizar o que há de pior. sim, sim. Tenho feito muito estudo de bebezinho que está na barriga da mamãe ainda. Tenho, Ai, conta um pouco sobre isso, que interessante. porque é assim, esse estudo a gente é, faz primeiro do nome, né, que a família pensa com a combinação dos sobrenomes de família, dessa força ancestral, e eu mostro a característica desse bebê, né? Então é um bebê que será mais esportista, um bebê que será mais intelectual, mais artista. Então os pais já têm uma noção quais as potencialidades dessa criança que está chegando, que eles possam ajudar a desenvolver com mais facilidade. Que interessante É muito. isso. Tem uns bebezinhos aí, já nasceu uns 3 esse mês de setembro, tem mais um bocadinho aí para nascer daqui por diante. E é muito lindo, porque eu sei que de alguma forma eu estou ajudar. Porque mais uma vez, né? Eu dei uma paradinha, mas você me ouviu, né? Não, você pode repetir, cortou aqui para mim. Se você puder repetir, eu Cortou? agradeço. Então, é importante porque essa ciência nos ajuda as pessoas a se compreender melhor e evoluir, porque a gente está aqui para isso, para usar as nossas potencialidades. Os altos e Sim. baixos sempre vão existir na vida, sempre, mas a gente tem que passar de uma forma mais digna, mais empoderada, como você chamou no anúncio. Sim, é verdade, Márcia. Eu queria te perguntar também, e em relação à saúde, já teve, você já teve essa experiência de usar a numerologia para uma questão específica que a pessoa trouxe na área da saúde? Conta como que foi, o que que você achou e o que que aconteceu que deu resultado, teve sucesso, né? A É, partir daí. porque os números eles vão mostrando.
E eles mostram se a pessoa está mais suscetível, se a pessoa está mais fragilizada. O momento, às vezes é um mês, às vezes é um período, às vezes é um ciclo. Então, é bom porque a pessoa até já se previne. Não é que eu vou sentenciar a vida de ninguém, não é isso. Esse estudo é uma tendência, eu mostro tendências, tá? E a pessoa, com isso, ela se cuida, ela faz os seus exames, depressão, dá para ver, justamente porque existem números que mostram essa característica no mapa. Uma vez, Uhum. Andréia, eu passei por um ciclo, que era um ciclo que eu estava com possibilidade de acidentes. E era uma época que eu viajava muito. Eu viajo ainda, mas o que eu quero dizer, eu fazia muita palestra, muito curso, minha família ia para o interior, eu não hesitava, era 1h30 da manhã, eu pegava meu carro, pegava estrada sozinha para encontrar eles lá, às vezes cansada, atendia o dia todo, né? Mas sempre com muita responsabilidade. Quando eu entrei nesse ciclo de acidentes, tendência, eu falei, não, eu estou sabendo, eu posso mudar isso. Eu posso me resguardar, eu posso me prevenir, em vez de fazer essa loucura de agenda, de correria, eu vou dar uma desacelerada. E eu passei o ciclo tranquilamente, sem acidente nenhum, mas eu tive um alerta, isso foi importantíssimo para mim. Nossa, que interessante E isso. eu aviso, Alguém, tá? alguém colocou aqui, fale sobre as pessoas que desistem de cuidar da saúde. Não sei se você teria alguma coisa para falar sobre isso. É que assim, eu penso muito, né, pelas formações também que eu tive, nós temos uma linha do tempo, né? Nessa linha do tempo, o ideal é tudo hipotético, mas para as pessoas compreenderem com mais facilidade. O ideal é viver o hoje, o aqui e o agora, que é o presente. Por isso se chama presente, tá? O presente de estar respirando, o presente de estar aqui, o presente de estar. Mas muitas pessoas vivem do que foi, do que não foi, do que aconteceu, que podia não ter acontecido. Ou seja, essas pessoas vivem de passado. Elas estão presas na linha do tempo do passado. Essas pessoas possivelmente vivem em depressão, depressivas, são pessoas que desistem de lutar, porque elas ficam presas em situações que não podem ser mudadas. O que passou, passou. Quando nós Sim, começamos a live, não dá para mudar uma vírgula do que nós fizemos, é, né? Nós podemos trazer as experiências para não cometer os mesmos erros agora, mas o que passou, passou. Então, presta atenção, você que está vivendo do que foi, do que não foi, do que podia ter sido. Sai desse ponto, porque você adoece, né? Você fica depressivo e a depressão abre portas para outras doenças. Da mesma forma, as pessoas que vivem no futuro, o que vai ser, como vai ser, será que eu consigo? E se der certo? E se não der certo? Aí são pessoas que estão vivendo um tempo que também não existe. Porque o futuro a Deus pertence. Se ele não quiser, daqui a 5 minutos eu caio dura aqui, não acordo amanhã. Não é assim? Eu posso sim trabalhar o meu hoje, o meu aqui, o meu agora, e deixando uma linda história do passado e fortalecendo, pavimentando meu futuro positivo. Então, essas sim. pessoas que desistem de cuidar da saúde, primeiro, elas estão deixando uma oportunidade muito grande, que é ser útil para a vida, para elas mesmas, né? E eu acredito que a numerologia pode ajudar a pessoa a identificar o porquê que ela está assim também e mudar essa chave. Que interessante. Que interessante. Você já atendeu pessoas com casos de depressão? Que problemas de saúde que já te procuraram, Todos, Márcia? depressão, síndrome do pânico, já atendi uma família que colocava o filho como nível de autismo e não era.
Uau! O menino era extremamente inteligente, mas para não bater de frente com o pai e com a mãe, ele se calava e estava sendo considerado com um leve traço de autismo. Pessoas que estão se recuperando de doenças mais sérias, sabe? Então, tudo, a gente tem a condição de mudar, a gente tem a condição de virar a chave, porque a doença vai para o corpo quando a alma, né, já está muito machucada, quando as emoções estão muito danificadas. Mas eu sempre acredito que sempre tem jeito, né? E a gente está aqui para isso, para ajudar e para fazer com que as pessoas entendam que vale muito a pena, né? Que a gente ainda está nesse momento evoluindo e que vale muito a pena. Nossa, que interessante, muito interessante. E tem alguma coisa, é curiosidade minha, tá, Márcia? Se vocês tiverem alguma pergunta aí, mulherada, escrevam. Tem alguma diferença quando a gente está falando das ciências do número, na análise, em relação ao gênero, ser mulher e homem? Como que fica isso? Tem alguma coisa de energia envolvida nisso? É uma curiosidade que eu tenho. Então tem a historinha dos números, né? Conta pra gente. Todas as pessoas que têm muito número 1, elas tendem a ser mais yang. Número 1 mais yang. Independente do gênero, independente do sexo, da opção. São pessoas mais proativas, yang, né? Que é uma energia masculina. Ok. Então eu tenho pessoas que têm esta força e são engenheiros, pessoas que comandam outras tantas pessoas. São pessoas bem yang mesmo, posicionadas, né? O 2 é uma energia mais feminina, então a gente fala que é uma energia yin, é uma energia da paciência, é uma energia da flexibilidade, e tem muitos homens, mulheres, independente, que, aliás, todos nós trazemos o yin e o yang dentro de nós, né? Sim. Uhum. Eu conheço homens, né, com essa opção, com alma feminina, e tudo bem também. Então, esses números, eles servem apenas para nos mostrar a nossa capacidade e que a gente nasceu para ser feliz, para a gente colocar e aflorar o nosso dom. Que lindo. Você vai falar dos outros também? Então vamos. Eu estou anotando. Eu comecei, agora eu tenho que terminar, né? Então, o 3 é considerado a criança. Então, o 3 é a arte, o 3 é a alegria, a espontaneidade. O 4 é a organização, a disciplina. O 5 é o movimento, a mudança, a versatilidade. O 6 é a família, o amor, é o cuidar. O 7 é a energia da espiritualidade independente de religião, da qualidade de vida. O 8 é a energia do poder, do equilíbrio da razão e da emoção, da matéria e do espírito. O 9 é o irmão mais velho dos números, é o sábio. Então, o 9, para ser 9, ele tem dentro de si o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Então, ele é uma energia que traz uma bagagem enorme dentro de si. E depois tem os números mestres, né? Que é o 11, o 22, o 33, o 44. Eu até depois convido as pessoas a entrar no meu canal no YouTube, que é o Márcia Pugliese Oficial. Ali também... Eu vou ver se eu consigo pegar o link para pôr aqui no... Eu vou fazer isso enquanto você está falando. Eu tenho mini aulas lá, sabe? Que eu ensino muito as pessoas a se descobrirem, porque é um mundo vasto de conhecimento. É um mundo, assim, realmente que pode ajudar as pessoas a entender cada minuto, cada segundo daquilo que elas estão vivendo. E não só de si mesmo, mas também das pessoas próximas. Né? Olha que legal você saber, puxa, meu filho tem muito 3, então ele é um artista, ele tem esse veio artista.
meu marido tem muito 5. Nossa, então ele precisa de um exercício físico, do movimento. E assim a gente vai decodificando todos os pontos. E como que a gente sabe esse número é o da data do nascimento, somando ela, que você está dizendo, ou é Não, outra forma? depende, pode ser das vogais, pode ser do nome todo e pode ser da data de nascimento. Então, a data de nascimento é aquela missão imposta, é o que a pessoa vem para aprender. Mas nós somos mais do que tudo isso, viu, Andréia? A gente tem os nossos ciclos, o ano pessoal, a gente tem letra em trânsito. Da mesma forma que tem os planetas, a lunação, as letras na nossa vida também tem, né, trânsitos. Que interessante. A nossa assinatura, que é a nossa impressão digital no universo, é o nosso QR Code, né? Então, é muito importante assinar limpo, assinar legível. Interessante isso, viu? Até vou pegar para mim, porque a minha assinatura nunca é tão legível. É importante a gente ler, letra por letra. Olha, que interessante, mulherada, essas dicas de hoje já valem ouro. E as vogais, tem alguma coisa a dizer da predominância das vogais no nome e o que significa, Márcia? Tem, por exemplo, quem tem muito A, o A tem a vibração do 1. Então, é uma pessoa pioneira, tem muito yang. Uma pessoa que arregaça as mangas e vai à luta. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que traz ansiedade, é uma pessoa que traz, às vezes, um egocentrismo. Então, tem que melhorar isso, né? Interessante. A pessoa que tem o E, muito E no nome, são pessoas que vibram o 5. Então, de bate e pronto, eu já falo, não pode ficar parada pensando na vida. Vai dar uma volta no quarteirão, faz uma caminhada, porque é esse movimento físico que faz com que o movimento energético entre nos eixos. A pessoa precisa, mas tem que evitar exageros, porque são aquelas pessoas que comem demais, brigam demais, fica tudo over. Gente, vocês estão anotando? Eu estou anotando aqui, viu? Porque isso é muito sério, é tarefa de casa. Olha só, quem tem muita letra E, eu vou repetir, porque isso é uma forma de você ter sucesso na vida. Quando você entende que predomina a letra E, que cuidados que você vai ter na sua vida. Então, preste atenção, não pode ficar parada, ela está dizendo na vida. Se movimenta, sabe? Tá desanimada? Se movimenta, levanta, caminha, dança, faz alguma expressão corporal, faz um alongamento, cuidado com a alimentação, para não comer demais, descontar, né, na comida. E o A, que ela falou, tem a vibração do 1, que é mais yang, é uma energia muito masculina. Então, é bom equilibrar, trazer a energia feminina, né? Pisar na terra, abraçar uma árvore, fazer esse movimento para ter o equilíbrio. Porque se a gente quer prosperar em qualquer área da nossa vida, a gente tem que saber o que predomina, que não é ruim nem bom, é só uma predominância, né, Márcia? E o que eu posso fazer para equilibrar, que eu não posso nem ser muito yin também, ser muito, né, muito emotiva, muito acolhedora, nem posso ser muito yang, então eu tenho que equilibrar. Perfeito. Então, observem aí que tem muita letra A ou E no nome, e ela vai continuar, porque eu tô curiosa aqui. Então, quem tem muita letra I, né? Ou começa o nome com o I é um 9. Então, ele traz uma bagagem de conhecimento enorme. Lembre-se que para ser 9 tem que ter todas as outras letras dentro de si. Então, são pessoas mais sábias, pessoas que entendem um pouco além do que o normal. Mas, ao mesmo tempo, no negativo, podem se tornar pessoas sabe-tudo, sabe? Ah, olha o perigo, né? Tanto é que o I, a própria forma de escrever o I, é o I e vai um pingo. Então, eu brinco, né, nas minhas aulas que é a tradução. Eu sei tudo e ponto final. Eu sei tudo e a última palavra é minha. Então, eu tenho um Vitor na minha vida que é meu filho.
Ele sabe. Só que às vezes não adianta bater de frente. De bate e pronto, deixa falar. Depois passou, aí a gente volta no assunto. Se a gente ficar batendo de frente com quem tem I, eles sempre vão dar a última palavra. Uau! Olha aqui, ó, a participação tá bem fervorosa, que legal aqui, ó. Tem gente que falou, ó, eu não tenho a letra E. Outra disse, eu tenho a letra A. E tem alguma questão, se você não tem a E, alguma coisa que você poderia fazer por causa da energia, da vibração ou não, Márcia? Então, também pede exercício físico, porque a ausência da letra também pede o mesmo movimento positivo dela. Então, são pessoas Olha que interessante. Que não podem ficar paradas. Às vezes tem pessoas que acontece uma situação, fica estatelada no sofá, não é? Isso. Não pode. Levanta, vai tomar um copo d'água, dá uma volta no quarteirão, faz um movimento para que as coisas voltem nos eixos. E quem tem 2 vezes o I, ou começa com a letra I, tá dizendo aqui. Pois é. Então precisa tomar cuidado, né? Primeiro, vocês sabem, ok, ninguém vai discordar disso. Mas o grande aprendizado de quem tem a letra I, isso eu ensinei muito para o meu filho, é compreender que as pessoas ao redor estão em outro patamar. Não significa que é melhor ou pior, significa que não tem o mesmo conhecimento do I. Então, não adianta querer empurrar a goela abaixo, ter o conhecimento para o outro. Perfeito. Sem julgar, sem criticar. E dê a oportunidade do outro evoluir. Porque, às vezes, quem tem muito I, quer fazer tudo por todo mundo e carrega todo mundo nas costas. Além de se sobrecarregar, vai tirar a oportunidade da evolução do outro. Interessante então, isso. Esse é um ponto importante de quem tem muito I. A letra O é mais ou menos a mesma coisa, porque o O vibra 6. O 6 é uma energia família, amoroso, cuida, ajuda, ensina, mas é aquele pai que faz de tudo pelo filho, sabe? Não deixa também as pessoas seguir o caminho, porque, infelizmente, a gente aprende com a experiência, né? E muitos pais não permitem que os filhos passem por algumas coisas que é necessário para alicerçar, para empoderar. Interessante. Agora, quem tem O podem se tornar excelentes professores e mestres. São grandes terapeutas, é bem interessante isso. Médicos, professores. A letra U. O U é tão interessante, Andréia. Quando eu pego um Bruno, uma Juliana, né? Eu falo assim, vamos tirar o que não serve da taça. Se a gente perceber... Ó, tô com uma taça. Desculpa te interromper, tô tomando água na taça aqui, hein, gente? Eu também tenho uma aqui, ó. Se a gente perceber, o U tem o formato de uma taça. É verdade. Então, todas as pessoas que têm a letra U, elas tendem a deixar essa taça sempre cheia. Normalmente é de reclamação, normalmente é de tristeza, normalmente é porque não me elogiaram, ninguém me ama, normalmente. Então é mais depressivo. Não sei se eu não posso usar essa palavra deprê, mas é mais o quê? Eu acho que é mais infantil, mais mimimi, sabe? Uma pessoa vítima. Vitimista. Então, o que eu pego o pessoal do... Gente, vamos esvaziar essa taça e deixar essa taça sempre cheia de esperança, de alegria, de coisa boa. Porque o 3, ele é muito criativo, ele é expansivo, ele desenvolve na vida. Mas no negativo, ele pode ficar o pobre de mim, coitado de mim. Isso não é legal. Né? O vitimismo, o reclamor é péssimo. E a letra Y, eu tenho que falar, apesar de não ser considerado uma vogal, para numerologia, o Y é mutável. Tem algumas posições que ele vibra como vogal e algumas posições que ele vibra como consoante.
Interessante. Lembrem-se que as vogais regem as nossas emoções e as consoantes regem a nossa razão, o nosso mental. Então, se eu também observar a letra Y, que tem a vibração de um 7, também é uma taça, né? Ó, o Y e tem uma taça. Então, da mesma forma, eu peço, esvazia o que não serve dessa taça e fortalece com a tua fé, com qualidade de vida, com natureza. Use a sua percepção a seu favor. Evita, o pessoal que tem Y no nome, presta atenção, podem, no negativo, se tornar depressivos, hipocondríacos. Olha só. Né? Porque é uma tendência. E pessoas que são muito Santomé, só acreditam no que vem. Então, Perfeito, Márcia. Quem chegou depois, eu vou dizer aqui, acabamos de ter uma aula rápida, é claro que aula mesmo é profunda, mas uma explicação breve, mas profunda do significado das vogais no nosso nome, tá, gente? Quem chegou depois, eu vou deixar salva, vale a pena ouvir, porque são sinais que a gente vai recebendo de como lidar melhor com a nossa energia, com as nossas atitudes, com a nossa forma de pensar. Então, eu aconselho vocês, ela falou tanto de cada número, da predominância de cada número, como também das vogais. Então, eu chamo atenção para que vocês assistam depois e deixem comentários. Teve uma pessoa que escreveu aqui, ó, Luciana, me chamo Luciana, mas prefiro o meu segundo nome, que é Akini com K. Tá. Algum comentário sobre isso, Márcia? Então, o nosso primeiro nome, Luciana, Andréia, Márcia, é a chave que abre porta na nossa vida. Então, é muito importante a gente honrar esse primeiro nome e compreender o que ele traz para nós. Porque é a chave mesmo, para a gente abrir a porta, abrir o carro, passar por uma situação, é abrindo portas. E é o nosso primeiro nome. Ok, se você prefere a outra, né, o seu outro nome correspondente. Mas é importante, pelo estudo numerológico, a gente entender a força de cada um. Tá? Então, assim, se eu entendi bem, você pode me explicar, porque eu até fiquei curiosa, porque a minha filha tem 2 nomes, e às vezes eu quero, porque a gente usa mais o primeiro nome. É. E ela tem Y no nome, viu? Agora que você falou do Y, eu vou me ater mais a isso. Então, não é interessante eu deixar de usar o meu primeiro nome? Então, tipo, se eu tenho 2 nomes, sei lá, né, no caso, Luciana Akini, preferi usar Akini ao invés de Luciana. Não importa o nome, mas, enfim. Olha, evitar usar o primeiro nome pode trazer problemas? Acho que essa seria a pergunta. Então vamos lá. Eu sei que tem colegas meus que condenariam isso. Eu sei, né? Porque existem todas as correntes. Mas eu parto do princípio que a gente tem que estar confortável com o nosso nome e com os nossos sobrenomes. Não é porque ela só usa o segundo nome que ela vai ter uma infelicidade, não é isso. É importante apenas ela entender a força desse primeiro nome e usar esta força. Porque é esta força que vai abrir portas. Por exemplo, eu tenho um nome que ninguém sabe que existe na minha vida, que é o nome composto. E que imagina, se alguém me chamar na rua por esse nome, eu não vou olhar nunca, porque eu me reconheço Márcia, né? Mas eu tive que entender que esse nome, que hoje eu honro, eu reverencio, tem a mesma força energética do sobrenome da minha mãe, que eu não tenho no meu nome. Olha isso, que é uma linha ancestral do meu avô materno. E essas 2 frequências, meu nome, meu segundo nome complementar, e o sobrenome da minha mãe, que não veio para mim, me dá esta possibilidade de expressão.
eu tive que entender isso na minha vida, porque até então eu era tímida, eu não gostava de falar assim em público. E eu compreendi essa força na minha vida e ela se enquadrou, né? Eu tomei posse, por isso que hoje eu falo numa rádio, eu dou aula, eu falo aqui com vocês. Porque lá atrás, na chamada oral na classe, eu me escondia atrás do amiguinho, eu detestava aparecer. Olha como é importante a gente entender e decodificar essas forças, que são nossas. Nossa, Márcia, você falou isso, e eu vou falar de uma história pessoal minha. Eu não tinha o sobrenome da minha mãe, tá? Só depois dos 18 anos, graças à minha irmã mais velha, porque a gente nem dinheiro tinha para poder mudar o nome, pagar advogado na época, né? Vem de uma família muito pobre, mas a minha irmã foi procurar, e eu sou eternamente grata, ela foi procurar um advogado público, e você sabe que advogado do Estado demora anos. Então eu nem achava que o meu nome ia ser mais mudado, porque levou anos e anos. Até que um dia eu recebo a notícia, ela fala, olha, vai ter a audiência e o seu nome vai ser acrescentado. Me dá até arrepio de falar. E aí eu passei a ter, que é o Lisboa. Eu não tinha o Lisboa no meu nome. Olha lá. Eu só tinha o Souza, que era do meu pai. E, independente da numerologia, de saber tudo isso que você falou e tudo que eu aprendi sobre energia, sobre vibração, que hoje eu sigo, acredito, incluo, mas eu sofria. Quando criança, eu sofria, que eu perguntava para minha mãe assim, eu sou sua filha mesmo? Será que eu não sou adotada? Até isso se passou pela minha cabeça. E eu tenho uma família muito grande, os meus irmãos gostavam de fazer brincadeiras, falavam, você não é nossa irmã. Eu era criança, eu ficava com aquilo na cabeça, será que eu não sou filha da minha mãe? Mas eu chorei tanto por não ter o nome da minha mãe. E depois ele foi incorporado. Tem algum problema disso, de não ter e depois incorporar? Ou não conta energeticamente? Porque quando eu nasci e fui registrada no cartório, ele não foi incluído. Então, de bate-pronto, o estudo é feito pelo seu nome primeiro registro que você teve. Depois a gente corrige, a gente vai colocar o nome que você adquiriu, né? Sabe onde acontece muito quando o pessoal pega a cidadania de outro local, que acrescenta sobrenome, ou então se casa, né? Hoje mesmo eu fiz de um casal que ele pegou o nome dela, ela pegou o nome dele, ficaram com nomes iguais. Que lindo! E no seu caso, a mesma coisa, você trouxe para a tua vida, né, uma herança, uma carga hereditária de família, então tudo bem. Só precisa saber o que isso traz de positivo para te fortalecer e o que traz de negativo para minimizar. Entendi. Tem uma pessoa que escreveu aqui, foi a Kimi. Eu não tenho o sobrenome da mãe. Nesse caso, o que você aconselharia? Usar para ter a energia? Bom, nesse caso, o que fazer, Márcia? Então, aí é caso a caso. Eu não posso falar, ou é bom, coloca, ou não é bom, não põe. Eu precisava fazer o estudo, a consulta, fazer a contagem de todas as letras, mostrar para essa pessoa o que ela vai ter de ganhos e o que ela vai ter que trabalhar. Por exemplo, mesmo eu amando o sobrenome da minha mãe e do meu avô, enfim, né, dessa família que eu reverencio, eu não trouxe para a minha vida burocraticamente. Eu só assumi as atitudes. Olha, vocês estão prestando atenção, gente? Que interessante isso. Então, olha só, para quem chegou depois, eu vou repetir, não percam de ver essa live. A Márcia foi falando da energia das vogais no nosso nome e dos números também no nosso nome. Todos eles têm um lado positivo e um negativo. E a ideia é a gente conhecer para saber trabalhar com essas energias. É assim que a gente vai prosperar na vida. Né? Porque esse trabalho que a Márcia faz é um trabalho científico. A numerologia é a ciência dos números, não é uma adivinhação, é uma ciência mesmo, tá, gente? Então, quem chegou depois, eu aconselho a ver, a rever. Se você tem muitas vogais da que ela mencionou aqui, tentar reequilibrar a energia, porque muitas vezes a gente fala assim, né, Márcia? Eu tenho muitas
mulheres que me procuram. Ai, mas não dá certo, eu faço isso, faço aquilo outro, e não vai, parece que está tudo, né, emperrado, parado. E às vezes uma análise simples do como, o que predomina, né, que energias que estão, e mudanças simples já podem fazer a diferença na vida da pessoa, né? Com certeza. E a Márcia, vou colocar de novo o link do canal dela, gente. Quem não segue a Márcia ainda aqui no Instagram, sigam a Márcia, ela está sempre postando muito conteúdo ali, que se você seguir, você já vai avançar muito e prosperar na sua vida, tá? Então, siga a Márcia aqui no Instagram, vou colocar de novo, eu já coloquei, mas teve gente que chegou depois, eu vou colocar o link do canal dela, para vocês também acompanharem. E eu também tenho um canal no YouTube, quem ainda não me segue lá no nosso canal do YouTube, o link tá aí na bio do Instagram, tem muitos exercícios no nosso canal, muitas técnicas que vocês podem utilizar, técnicas de coaching, técnica do Theta Healing, técnicas da programação neurolinguística, que vocês também podem ir utilizando e aplicando na sua vida e ver o que serve, o que deu certo, né? O que você fez e acha que você se sentiu melhor. Eu acho que isso é muito importante, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, Márcia. Tem mais uma fã sua, uma aluna sua, faço questão de dizer, a Luizete, Márcia, minha professora maravilhosa. Olha que lindo, né? Que linda. Mais perguntas aí, minhas queridas? Então, eu sempre gosto de falar, Andréia, eu tenho um empresário que passa por mim há muitos anos. E há uns 2 anos atrás, ele falou assim para mim, Má, a numerologia é um trabalho de base, ajuda a diminuir o percentual de erros na vida. Eu falei, repete tudo, repete porque... Não, porque ele teve uma captação, né? Ele teve uma visão do que realmente é. A numerologia ajuda você a estruturar, a ter base na vida. E é diminuir esse percentual de erros, porque quantos de nós, às vezes, fica patinando, né? Fica no automático da vida, na mesmice. Eu mesma, eu tenho certeza que se eu tivesse seguido as minhas profissões de formação, eu não estaria realizada do jeito que eu estou, sabe? Fazendo um trabalho. É difícil falar isso, eu sou muito grata às minhas formações, de coração, mas eu não seria tão feliz. Que interessante. Né? Então, é a gente entender qual que é o nosso trilhar, qual que é o nosso talento, qual é a potencialidade que a gente traz. Porque, às vezes, a gente desperdiça isso. E a numerologia ajuda a gente a se encontrar. Nossa, que lindo, gente. Que lindo. Compartilhem essa live com uma amiga, uma mulher que precisa se conhecer mais, que precisa aprender mais sobre a importância das vogais e dos números na vida dela. Faça isso como um favor, como irmandade mesmo. Eu acho que é um conteúdo, não é porque está aqui no meu canal do Instagram, não. Inclusive, um dia eu posso ir no Instagram da Márcia, a gente fazer uma live lá também. Mas simplesmente algo que a gente está trazendo aqui, que parece ser muito simples, mas que traz uma mudança profunda na vida de vocês. Conhecer e entender um pouco o que cada vogal, o que esses números querem dizer, entender um pouco da sua ancestralidade, da energia que você traz através da ciência da numerologia na sua vida. São várias coisas, porque muitas vezes a gente não sabe de coisas que estão acontecendo, mas a gente tem essa herança numerológica, eu diria, ancestral. É uma herança ancestral numerológica que a gente traz. Então, a gente precisa se conhecer, e às vezes uma mudança muito pequena já faz uma grande diferença, né, Márcia? Com certeza. Às vezes uma letra, né, que a gente abrevia numa assinatura, uma letra que a gente coloca no número da nossa residência, cores que a gente passa a usar e a se alimentar com alimentos dessa cor. Tudo. Olha que interessante. Tudo tem um porquê. E colocando em prática ajuda muito. Os resultados são muito interessantes, as pessoas sentem isso, né? E a gente mudando, a gente estando bem, as outras pessoas ao redor ficam bem também, né?
e mudar o nosso padrão de comportamento. Eu digo que antes a gente aprendeu só a pedir, né? A gente sempre pede, eu peço alegria, eu peço prosperidade, eu peço saúde, mas na realidade, a grande ferramenta hoje, e a numerologia frisa muito isso, é o agradecer. Porque quando a Uhum. gente agradece, a graça desce. É simples assim. E quando a gente pede, a gente na realidade está reclamando. A gente está clamando algo novamente, né? Então, acordar desde de manhã, sabe? Gratidão pelo nome que a gente tem, gratidão pela carga hereditária do sobrenome, gratidão por todas as pessoas que passaram, né? Nesse planeta, nos deixando esse legado. Sabe, outro dia eu fiz um estudo bem profundo e até postei isso. Quantas pessoas estão envolvidas na nossa carga hereditária, que pode ter sobrenome igual ou não, mas eu voltei 300 anos, mais ou menos. Eu Uau! voltei 11 gerações, tá? Que não é muito se a gente for pensar bem. Sabe quantas pessoas envolvidas para a gente estar aqui, aprendendo, evoluindo? São 4.094 pessoas, Uau! né? Que são os nossos avós, bisavós, tetravós, pentavós, enfim. E faz parte da nossa família. Repete o número aí, Márcia, por favor. 4.000? E 94 pessoas. 11 Olha aí, gente. gerações anteriores à nossa, que dá mais ou menos 300 anos antes. De 300 anos até agora. E é interessante você falar disso, que eu fiz uma live, tá no YouTube, falando sobre, né? Porque a gente sabe que na nossa sociedade, nós mulheres, a gente está sempre passando por vários tipos de medos. Medos que nos colocam, medos que a gente tem. E eu fui falando um pouco de como o medo é gerado na neurociência, como que funciona lá no cérebro, a parte do cérebro, mas falei muito dessa questão dos medos ancestrais, que às vezes a gente não se dá conta. E nós temos, eu não sei por que eu tenho esse medo, não tem sentido para mim, né? E são medos ancestrais que nós trazemos. E uma das técnicas que eu amo, que é do Theta Healing, você tem essa oportunidade de chegar lá na raiz, né? As heranças, né? Você vai identificar se esse medo é uma herança do nível genético, se é do nível histórico, se é até do nível de alma, que é interessante. Às vezes é um nível tão mais profundo que vai lá no seu nível de alma. E vem muito ao encontro do que você está dizendo aqui da ciência da numerologia, né? Tá fazendo sentido para vocês, mulherada? Alguma pergunta, que eu sei que eu estou usando todo o tempo da Márcia. A gente vai fazer mais um exercício, mas gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, comentário. Você mencionou, Márcia, sobre a questão da alimentação, fiquei curiosa. Como que é isso na numerologia? Como que você vê isso? Como que você sugere quando você está fazendo a análise e o trabalho mesmo? Porque é assim, como eu falei lá no início, cada número tem a vibração de uma letra, que tem a mesma vibração de uma cor, de um alimento, de uma nota musical. Então, vamos supor que a pessoa não tem no nome a letra 4, correspondente, que é o D de dado, M de Márcia, V de Vitor. Não tem essas letras no nome de nascimento. Então, essa pessoa tem ausência do verde. Além de ela usar o verde como roupa, acessórios, se ela comer os alimentos verde, que é verduras, hortaliças, legumes, frutas, ela metaboliza para as células a frequência da cor faltante e entra em equilíbrio. Gente, exemplo, que coisa linda. É lindo isso, é muito profundo. Por isso que às vezes eu falo, gente, conheça pelo menos uma vez na vida, para você entender a grandiosidade que a gente tem nas mãos. Né? Por exemplo, quem não tem a letra no valor do 3, que é o C de casa, o L de limão, o U de uva. Né? Tem pessoas que não têm essas letras, então ela tem ausência de amarelo.
Além de usar o amarelo, roupa, acessório, pedra, ela pode comer alimentos amarelos. Quais são? Banana, melão, abacaxi, batata, mandioca, ovos. Que interessante. Né? E quando você fala da ausência no nome, você faz a análise total, nome, sobrenome, Isso, e aí você vai fazer esse cálculo. É o nome completo do nascimento. Olha, gente, olha quanta dica que vocês tiveram aqui, até da alimentação, como a numerologia pode te ajudar, te dar conselhos em relação à alimentação, desculpa, e em relação à cromoterapia. Também. Olha que interessante. Às vezes a gente fica falando de ciência da numerologia, a gente fica só pensando na questão de analisar os números, as vogais, mas é muito mais profundo, né, Márcia? E você percebe que todas essas ciências se complementam, né? Então, a numerologia se valida também com a cromoterapia, o Theta Healing, e com o Reiki, e com fitoterapia, enfim, porque tudo são grandes ferramentas à disposição e vão se validando. E eu sou a prova viva, viu, gente? Eu fiz um mapa com a Márcia e é muito interessante você saber das cores, dos alimentos que você tem que incluir mais. É algo maravilhoso. Não foi a primeira vez. Eu faço mapa já desde, eu acho, os meus 18 anos. Que foi a primeira vez que eu fiz um mapa na minha vida, que eu sempre tive esse fascínio. Talvez um dia, quando eu tiver mais tempo, eu vou estudar com você, viu, Márcia? Bem assim. Quando eu tiver tempo, eu vou querer sim, porque eu gosto muito, eu acho lindo isso. E eu sempre fui curiosa com essa questão da numerologia, da minha numerologia. Então, assim, aconselho, quem quiser se aprofundar mais, conhecer mais, faça um mapa com a Márcia. Ela facilita, não se preocupe com o preço, ela vai facilitar, caso, né, você não tenha condições ou não possa pagar tudo de uma vez, converse, porque é uma forma de vocês se autoconhecerem, aquilo um pouco do tema da nossa live. Como que nós podemos nos empoderar, ter sucesso na nossa vida, prosperar, né? E aproveito eu coloquei aí no chat para convidar todas vocês. No início de novembro, eu vou estar fazendo 4 aulas sobre desbloqueio de medos. Serão 4 aulas com 4 chaves para você desbloquear o medo na sua vida, para você sair da paralisia, para você poder vibrar numa outra energia e partir para a ação. E vou trazer aí técnicas da neurociência, da programação neurolinguística. Então, eu convido a vocês que ainda não seguem aqui o nosso Instagram, siga, fique por dentro, faça essas aulas, serão gratuitas. E como eu tenho eu nem me apresentei, porque eu queria muito que a Márcia se apresentasse, mas assim, eu sou Andréia Lisboa, para quem não me conhece. Eu sou professora doutora na área de educação e estudos culturais, e sempre tive esse chamado a trabalhar com mulheres, né? E sempre trabalhei na área de educação toda a minha vida. Quando eu tinha 16 anos, Márcia, eu fui para um movimento de alfabetização de adultos, ensinar adultos que não sabiam ler nem escrever. Eu estava o quê? 16 anos, eu estava na metade do ensino médio. E assim, mas eu fiquei apaixonada de ver aqueles adultos, né, com tanto potencial e que não sabiam ler nem escrever. E aí me apaixonei pela educação, segui toda essa carreira, mas sempre em paralelo eu ficava sempre ajudando as pessoas também nas questões que a gente fala mais invisíveis, né? Muitos alunos iam pedir mentoria, parte, e aí desde 2017, 2018, eu resolvi assumir essa missão, esse chamado na minha vida, né? Porque só ser professora universitária não me preenchia. Não me preenchia. E você tem toda uma estrutura que você tem que seguir, você não pode sair daquela estrutura, tem toda uma pressão de quantidade de publicações, de artigos, você tem que ser uma máquina. Você não trabalha mais em prol do conhecimento, sabe? Ao contrário, você passa a ser um número, num outro sentido, não no sentido da numerologia,
mas é a quantidade de artigos que você publica. É uma competitividade muito grande. E quando eu já estava terminando o meu doutorado, teve uma amiga que não conseguia terminar o doutorado. E aí eu decidi, falei assim, olha, eu vou te ajudar. Eu fui para a casa dela, fiquei 7 dias com ela na casa dela. E apliquei tudo que eu tinha aprendido das minhas técnicas de coaching, de programação neurolinguística. Isso em 2014, foi intuitivamente. E ela ficou encantada. Porque eu morei com ela 7 dias e fui fazendo, sabe, no dia a dia. Ela me agradeceu no dia da defesa. Eu fui à defesa dela. Hoje ela é professora numa universidade. E ela sempre fala, Andréia, o que você fez foi transformador. Você tem que ajudar mais pessoas. E aquilo me despertou. Eu falei, poxa, se deu tão certo com ela, eu comecei a ajudar as pessoas, os colegas ao meu redor. E eu falei, não, acho que é algo que eu gosto, que eu me sinto realizada. Então, hoje, eu tenho aqui um trabalho, um canal no YouTube, em que eu trago aí técnicas nacionais e internacionais, relacionadas mesmo ao empoderamento, à prosperidade para mulheres, que tem sido o meu foco a partir de agora. E aqui no Instagram também. E vou fazer essas aulas. E eu tenho aqui, eu contei toda essa história, porque aí nós abrimos, eu com o meu companheiro, nós abrimos uma organização sem fins lucrativos, que é Cada Um Ensina Um. E a ideia é ensinar. É passar o que você sabe para o outro e aquela pessoa passa para outra pessoa e a gente vai fazendo um movimento de reeducação. Não a educação formal, escolástica, mas é a educação para a humanidade, para a vida. E a gente vai estar fazendo, esse vai ser as primeiras aulas que eu vou dar já com essa nossa, né, ONG, e a gente vai oferecer um certificado gratuito para quem se inscrever nessas aulas, porque a gente quer realmente ter esse marco da nossa organização. E, na realidade, você apenas respeitou o seu dom e você compreendeu a sua missão. Por isso que já deu certo. Ai, gratidão. Agradeço, agradeço, agradeço. Gente, se vocês têm mais alguma pergunta para a Márcia, senão eu vou passar para a nossa parte final, que é um exercício que eu quero apresentar para vocês. Se tiver alguma pergunta, depois eu passo para ela também, tá? Mas agora eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem aí caneta na mão e um papel em branco, fazer 3 círculos. Se você não puder, só me acompanha mentalmente, que não tem nenhum problema, tá? Eu vou pedir para vocês, quem puder fazer os círculos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O primeiro círculo, você vai imaginar que é a sua mochila, é a sua bagagem, é aquele conhecimento ancestral que você traz consciente ou inconscientemente. O círculo do meio são os recursos que você tem, que muitas vezes a gente não percebe os recursos que nós temos. E aqui é você, eu. Então, eu sou a reunião dessa bagagem ancestral dos recursos que estão disponíveis para mim, né? E aí eu vou pedir para vocês, se puderem fazer esse círculo, façam. Se não puder, só acompanhe mentalmente. Vou pedir para vocês fecharem os olhos agora. Inspirar o ar e soltar vagarosamente, muito vagarosamente. Inspira, segura por 1, 2 segundos e solta. Inspira e solta. E agora, você vai olhando para essa mochila, pode ser na sua mente, você vai imaginar essa mochila aí. E nós vamos agora acessar 3 mentoras, 3 mentores que você precisa para a situação, para um problema, para um medo, uma dificuldade que você queira trabalhar. Essa primeira mentora, ou essa primeira, pode ser
uma pessoa real, tá? Uma pessoa liderança que você conhece, que você admira. Pode ser alguém, um ator, uma atriz de TV, um apresentador. Não precisa ser alguém que você tenha tido qualquer contato, mas que você tenha essa conexão, que você admire, tá bom? Pode ser também, tá? Um líder religioso, pode ser Jesus Cristo, se você acredita em Jesus Cristo, pode ser Buda, pode ser a fonte criadora de tudo que existe. Você vai, nesse momento, escolher. Então, esse primeiro recurso você vai tirar da sua mochila agora. Você vai se conectar com essa pessoa que você escolheu e vai perguntar: qual o recurso, que conselho que você me traz agora com a sua experiência para a minha vida neste momento? E escuta. Se conecte com o conhecimento, se conecte com tudo de bom que essa pessoa tem, porque você a escolheu. E mesmo que você fale, eu não consigo pensar em ninguém, eu não consigo, não tem problema. Não tem problema, você pode fazer esse exercício em outro momento. E agora, se você quiser anotar, o que foi, que palavras, que frases, que conselho essa primeira mentora, mentor está te oferecendo neste momento? Que recurso que essa mentora, esse mentor está te lembrando que você tem aí dentro de você e que às vezes você ainda não está aproveitando como poderia, como deveria. Agora respira fundo, segura o ar e solta. E agora você vai pensar numa segunda mentora, ser espiritual, professora, professor, conselheira, que você admira, que você sabe que tem a força e a garra para te dar um conselho que você precisa nesse momento. E escuta, sente, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma imagem, pode ser uma fotografia. Se permita receber o recurso que essa segunda mentora, mentor que você escolheu está te oferecendo. E agora, inspira mais uma vez, segura o ar e libera. E agora você vai pensar no mentor espiritual ou numa ancestral, no ancestral seu. E você vai perguntar para essa entidade espiritual ou essa ancestral: qual é o recurso que eu preciso neste momento? Se permita ouvir, sentir. Pode ser uma imagem, pode ser uma frase, pode ser uma música. Lembrando que tudo está aí dentro de você. E agora inspira o ar mais uma vez. Segura e vai liberando. Esfrega suas mãos até você senti-las aquecidas. Vai esfregando as mãos. Aí você põe as suas mãos aqui na sua cabeça. Inspira, sente essa energia. Sente esses conselhos, esses recursos, impregnando as suas células, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito.
Esfrega mais uma vez as suas mãos. E agora você vai pôr aí no seu coração. E agradece. Agradece por essa oportunidade. Agradeça por esses 3 mentores, essas 3 mentoras. E sempre recorra a essas pessoas quando você precisar de ajuda. Porque você tem essa conexão direta com elas. Sempre pergunte quando você estiver com medo, com dúvidas, o que a minha mentora diria, faria? Como ela se sentiria? O que eu posso aprender com ela neste momento? Inspira o ar, esfrega mais uma vez as suas mãos e vai pôr em frente os seus olhos. Os seus olhos são as janelas para a sua alma. E essa energia vai penetrando todo o seu corpo e a sua alma. E quando você estiver preparada, inspire mais uma vez e abra os olhos. E aí, meus amores, gostaria muito, se tiverem alguma pergunta ou algum comentário, fiquem à vontade. Eu vou passar a palavra para a Márcia também fazer aí as considerações finais dela. E a gente, desde já eu agradeço a cada uma, peço que vocês compartilhem essa live com mais mulheres, nós queremos alcançar mais mulheres. Com você, Márcia. É uma gratidão profunda, né? Essa oportunidade, a todos que estiveram aqui conosco, compartilhando, né? Todo esse conhecimento, porque com certeza foi uma troca muito importante. E sempre, sempre agradecendo. É o que eu trago de mais dentro de mim, a gratidão de poder fazer e estar aqui. Gratidão, Andréia, pela oportunidade e ao público também. Eu sou sua fã, eu que te agradeço a todas essas mulheres maravilhosas que estiveram aqui com a gente. E quem chegou depois à live vai ficar gravada, receba aí o nosso abraço. E qualquer dúvida também pode escrever para a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha, muito maravilhoso, que emoção, é tão bom, né? Ver que a gente pode propiciar isso. Márcia, beijo. Andréia, beijo. Beijo também para cada uma e cada um. Gratidão e respeito, colocaram aqui. Muito legal. Amor, gratidão e respeito. Namastê. Agradeço muito a cada uma e cada um. Uma abençoada noite para vocês. Eu ainda vou fazer a nossa sessão de reiki com o meu grupo. E tenho muita gratidão, Márcia. Cada vez aprendo mais. Eu posso fazer live com você toda semana, porque é sempre um novo aprendizado, é algo novo. Eu me conheço mais. E eu tinha certeza que ia ser de grande valor para as nossas seguidoras ter essa live. Um grande abraço, gratidão. Eu que agradeço, conta comigo sempre. Uma semana de muita luz, de muitas bênçãos. Um beijo no coração de cada um. Um beijo.